Você já deve ter ouvido falar que nas fábricas eles têm um filtro para não jogar elementos prejudiciais à natureza lá para a natureza. Como que funciona esse filtro? Imagina que um desses elementos seja o chumbo. Eu não posso fazer com que na fumaça lá da minha fábrica saia chumbo. Então eu vou pegar essa fumaça, a hora que ela está subindo, vou fazer uma corrente elétrica, alguma coisa passar ali e eletrizar o chumbo. Quando ele eletrizar o chumbo, se ele ficar positivo, a lateral do filtro que for negativa atrai e ele gruda no filtro. A lateral que é positiva repele e ele gruda aqui no filtro. Só que eu vou ter que fazer uma porção de seletores desse, porque muita coisa vai grudar aqui. Então eu consigo trabalhar com o quê? Com a massa, consigo trabalhar com a carga e eu também consigo fazer um negocinho que é chamado de campo cruzado. O que é um campo cruzado? Eu vou cruzar um campo elétrico com um campo magnético. Igualzinho a onda eletromagnética. Perfeito, igualzinho a onda eletromagnética. Só que nesse caso eu vou ajustar o meu campo para eu selecionar as cargas que eu quero que passem. Como que eu faço isso? Vamos supor que eu tenho uma carga positiva e eu quero que essa carga positiva ela passe reto pelo filtro. Eu desenhei ele na lateral aqui para ficar mais fácil. Se eu quero que ele passe reto pelo filtro, olha só o que eu vou fazer. Eu vou escolher uma relação entre força e campo magnético que deixe isso acontecer. Pera aí, mas como? Como? Bom, vamos lá. Vamos supor que eu tenha nessa plaquinha cargas positivas, que a gente chama de eletrodo. Logo, eu vou ter nessa daqui cargas negativas. Então, eletrodo positivo, eletrodo negativo. A hora que essa carga estiver aqui no meio, aqui, ó, aqui no meio, na verdade aqui no meio não, né? Qualquer ponto que ela estiver aqui, ela vai sofrer repulsão de cima para baixo e atração de cima para baixo. Então vai aparecer uma força aqui que eu vou falar que é a força elétrica ou força eletrostática ou lei de Coulomb, qualquer uma delas. Se isso acontecer, com certeza essa carguinha vai fazer isso e vai bater aqui, como se fosse um lançamento horizontal. Lembra lá? Uma bolinha lançada do alto de uma mesa, aí você calcula o Vx, calcula o Vy, e vai ficar tipo aquele exercício, um lançamento horizontal onde ela bate ali. O que eu faço para impedir que ela faça esse movimento? Se eu puxo ela para baixo, eu dou um jeito de puxar ela para cima. Aí você fala, mas teacher, como que você vai fazer para puxar ela para cima? Uma carga tão pequena, com a mão não dá. Com a cordinha não dá. Não, mas eu tenho um outro jeito de interagir com a carga elétrica, que é através da força magnética. E como que eu faço para escolher que a força magnética vá para cima? Aí eu vou fazer ao contrário. A gente usou a regra da mão esquerda e da mão direita para descobrir qual que era a força. Agora, nesse caso, eu já tenho a força. Já tenho a velocidade. O que a gente precisa descobrir é para que lado que eu ligo o campo magnético. Então vamos lá, qual a regra que você quer? Escolher a da esquerda? Vai, vamos fazer da regra da mão esquerda. A carguinha está indo para lá. Carga positiva, regra da mão esquerda positiva. Carguinha está indo para a esquerda. Eu vou alinhar a força para cima. Então a carguinha está indo para lá, que é a direita, foi mal, e a força é para cima. Nesse caso, o meu dedo está entrando na lousa. Se o meu dedo está entrando na lousa, eu tenho que vir aqui, ligar um botãozinho e acionar o meu campo magnético. Eu aciono esse meu campo magnético fazendo ele estar para dentro da lousa. Então eu escolho que o meu campo magnético B esteja entrando aí na lousa. Então como você vai fazer? A chaminé tem a placa positiva aqui, a negativa aqui, você vai botar um norte aqui e um sul aqui. Então positiva e negativa, o norte e o sul, ele entra na lousa, você faz com que essa carguinha seja atravessada aqui sem sofrer nenhum desvio. Aí você fala, mas teacher, e se por um acaso essa carga fosse negativa? Como que eu faria se essa carga fosse negativa? Olha só que muito lindo, olha só que muito lindo. Eu vou continuar o desenho aqui assim, para não atrapalhar, para não ficar muita coisa ali. Mas se ela fosse negativa no mesmo campo elétrico, ou seja, positiva aqui, negativa ali, você teria essa carguinha negativa entrando aqui e você quer que ela atravesse sem sofrer nenhum desvio. Nesse caso, a nossa força elétrica seria para onde? A carga positiva que o eletrodo positivo atrai e o eletrodo negativo repele. Então, para cá está a minha força elétrica. Olha só que muito lindo. Para isso acontecer, eu teria que colocar a força magnética aqui para baixo.
É óbvio, nesses dois exemplos, eu estou desconsiderando a força-peso. Como é que eu sei que eu posso desconsiderar a força-peso? O exercício nem fala da massa. Ele deixa quieto, não fala da massa, não fala da gravidade. E aí você continua como se não fosse desprezível mesmo. Você pegar um elétron, 10 a menos 31, a massa dele, é desprezível o peso, né? Então eu vou ter essas duas forças. Agora vamos olhar. Regra da mão esquerda funciona para carga positiva. Se eu trocar a mão, eu troco o sinal da carga. Como essa daqui é negativa, eu vou fazer a mesma regra aqui com a direita. Show! E aí eu vou descobrir que faça bom vestibular. Se a velocidade está para lá e a força está para baixo, o meu campo está entrando no papel ou entrando na lousa. Aí você fala, Tite, mas deu a mesma coisa? Sim! O seletor de cargas ele vai funcionar igualmente, tanto se a carga for positiva ou se a carga for negativa. Por quê? Porque a hora que inverte o sinal, você troca as duas forças. Lembra, se a força é para a direita na positiva, trocou o sinal, troca a força, ela fica para a esquerda? E quando eu tenho atração e repulsão, trocar o sinal também troca. Então, olha só, eu vou trocar magnética com elétrica, magnética com elétrica aqui. Então, qual que é o lance do efeito Hall? É você saber desenhar perguntas que vão ser feitas. Para onde que tem que estar o campo magnético? Qual é a intensidade do campo magnético? Bom, para onde tem que estar, a gente já sabe. É só você procurar a força que anula a elétrica. Então, primeiro define lá onde que tem positiva e negativa, desenha a elétrica, atração e repulsão. Aí você coloca a magnética ao contrário, anulou. Depois que você escolheu a magnética, você faz a regra da mão esquerda ou da mão direita, tanto faz, para você descobrir para onde está o campo magnético. Acabou o desenho. Agora eu preciso fazer um cálculo, eu preciso saber qual é o valor desse campo magnético. Fácil, QVB. Eu estou usando aqui o ângulo como sendo um ângulo de 90 graus. Lembra? Ó, velocidade e força magnética. Então é só QVB. Mas além do QVB, eu poderia fazer o seguinte também. Eu poderia dizer que nessa situação onde ele passou reto, nessa inércia, a força magnética ela é igual à força elétrica. Se ele passou por inércia, a força resultante é nula. Então a força magnética vai ser carga, velocidade e campo, e a força elétrica você lembra que é carga vezes o campo, só que dessa vez elétrico. Posso cortar a carga dos dois lados. Agora você entendeu por que tanto faz ela ser positiva ou negativa? Se eu colocasse 1 ou menos 1, eu cortaria. Então não faz importância nenhuma, não tem importância nenhuma. Aí o que vai acontecer? Eu vou jogar para lá o campo magnético, então a minha velocidade vai ficar campo elétrico dividido pelo campo magnético. Por incrível que pareça, já caiu até em segunda fase do vestibular, exercício da Unesp, um exercício gigantesco. Ele ia lá, falava, ele falava do efeito Hall, ele falava como que funcionava o seletor de cargas, falava tudo. No meio do caminho, ele falava o valor do E e o valor do B. A pergunta do exercício era assim, segunda fase, hein? Qual que tem que ser o valor da velocidade para ele passar reto? Você dividia uma pela outra e achava a velocidade. Você ficava lá lendo, mas no final era só fazer isso. Aí vocês dizem então, teacher, toda vez que for esse esqueminha aqui da carga passar reto, seletor de cargas, efeito Hall, ele pode falar também do tubo de raios catódicos que tem na televisão, se bem que isso é aquela televisão antiga de tubo, sabe? E é uma situação, ninguém mais tem aquela TV. O vestibular trabalha com atualidades, né? Mas o tubo de raios catódicos ele foi muito importante para a evolução da ciência. Então ainda cai alguns exercícios que falam daquilo. Quando falar disso, é aqui, ó, efeito Hall, campo elétrico dividido pelo campo magnético. Acabou. Tite, é assim que forma uma onda eletromagnética? É assim que forma uma onda eletromagnética. Mas e quando a onda, ela passa na água? Tem um negócio de refração, não tem? Ela não muda a velocidade? Ela muda. Por que ela muda a velocidade? Porque lá na água eu tenho campo elétrico e campo magnético diferentes. Quando ela passa pelo vidro, por causa da disposição das moléculas, molécula polar, toda a estrutura molecular daquilo faz com que ela apresente campo elétrico e magnético diferente e mude a velocidade. Óbvio, nunca fazendo com que a velocidade seja maior que a velocidade da luz. Firmeza? Então esse é o efeito Hall. É um negócio também muito comum nos vestibulares, é muito cobrado. E vocês viram que é muito simples, é só eu lembrar da força magnética e da força elétrica. Aí, calma, vamos continuar mais uma. E se, teacher, e se a força magnética fosse diferente da elétrica, o que eu teria que fazer?
Aí você teria um pouquinho de trabalho. Se a magnética for maior do que a elétrica, vai sobrar um pouquinho de força. Legal? Se sobrar um pouquinho de força, ela não passa reto, ela faz um movimento aqui assim, e aí eu tenho uma força fazendo com que ela ganhe velocidade no eixo Y. Olha só porque ela vem reto, só tem velocidade em x. A partir do momento que eu tenho mais magnética ou mais elétrica, ela começa a fazer uma curvinha que não é muito bem uma curvinha, porque agora ela está ganhando velocidade em y. Uma força que faz ganhar velocidade é Fr igual a ma. Então um movimento em y é um movimento que faz parte do move, então não é uma curvinha qualquer, é uma parábola. Porque o espaço no move ele vai ser sempre uma parábola. Então já vi exercícios complexos falando assim, ó. Qual que tem que ser o máximo valor para que ele consiga bater ainda aqui na placa? Olha que louco! Vamos supor que essa placa ela tenha 1 metro. Se essa força for 1000, essa for 999, vai ter 1 newton só. 1 newton é pouquinho, não é? Vamos supor que só 1 newton faz com que ela faça uma curva muito grandona. Mas e se for 10 newtons? Opa, 10 newtons é uma força maior. Pum, vai fazer ela bater aqui. Então o que eu teria que saber? Essa distância, ela vai ser percorrida em y. Essa distância percorrida em y, ela é como se fosse essa carguinha caindo de uma mesa. Lembra que eu falei que era lançamento horizontal? Então eu posso pegar essa distância e fazer o quê? Tipo um hgt quadrado por 2. Só que nesse caso ele não cai com a gravidade. Ele cai com a aceleração que aparece aqui. Fr igual a ma. Aí você faz um h igual a gt quadrado por 2 com esse a e consegue descobrir o tempo de queda. Sabendo esse tempo de queda, você consegue dizer que no mesmo tempo que ele cai, ele anda para frente. Como você sabe qual é a velocidade em x, usando o tempo e a velocidade em x, V igual a ΔS por ΔT, você consegue descobrir o tamanho dessa placa aqui. Complicado? Complicado, mas eu deixei agora no finalzinho para você ver como que os exercícios eles podem evoluir e a gente não pode ser juvenil de falar que vai ser sempre assim, né? Ah, não, é sempre assim, ó, V igual a E por B. Não, às vezes as coisas elas ficam um pouco mais complexas, então a gente tem que lembrar que a gente está estudando para uma segunda fase, a gente está estudando a física como um todo. Não é só a eletricidade, só isso, só aquilo. Então, ó, expande a cabeça. É força, pode ser centrípeta, pode ser linear, pode ir lá para mv quadrado sobre 2 também, porque tem mv quadrado da centrípeta, então quer dizer que eu posso juntar com o mv quadrado da energia cinética. Nossa, mas você tem massa e velocidade, pode ter quantidade de movimento ou momento linear? Sim, eu vou abrir todas as possíveis fórmulas a partir de um único lugar. Mas a maioria das vezes vai ser esse. Mas ó, aqui a gente está entre as pessoas que vão passar. A gente não pode ficar só no comum. Valeu!